Adeus. Toda pregação que eu faço, já falei isso aí antes, eu tenho um tema. E às vezes eu falo o tema ou não falo o tema, depende da pregação. E hoje eu gostaria de falar o tema dessa pregação, que é seguir o exemplo de Jesus para vencer a corrida. Obrigado. O som aqui tá bom? Seguir o exemplo de Jesus para vencer a corrida. E nós vamos ver o texto em Hebreus 12, do 1 ao 2, para iniciar. Que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus e autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposto. A palavra está nos dizendo. Recentemente, esse ano, eu fiz uma viagem para Londres. E era alguns países, foi o primeiro país que eu desci. Aí desci de avião, aí você não conhecia, aí você fica sempre, né? Você não sabe o que vai acontecer, você tem que pegar trem, você tem que pegar ônibus para chegar no hotel, você não sabe se o ônibus vai parar no hotel, então você tem que ir vai buscando as informações. E ali eu consegui já pegar um trem, já parou perto de uma estação de metrô, eu estava saindo, já veio uma moça ali, viu que eu estava perdido, passei, ela falou: não, você tem que ir em tal lugar, e assim, Deus, cheguei no hotel e eu ia ficar 4 dias lá no hotel. Que cada dia eu ia fazer uma coisa. E durante esses 4 dias, eu fui conhecendo as coisas lá, visitamos museus, monumentos, um navio de guerra, eu entrei dentro do navio de guerra, então assim, várias atrações, e a gente anda muito por Londres, que é uma, apesar de ser grande, no centro. Teve horas que eu tive que pegar táxi, teve horas que ônibus eu não peguei dessa vez. E eu lembro que eu ia no meu terceiro dia, que era o penúltimo dia, eu já tinha passado por aquele lugar, e Londres tem uns parques no meio da cidade que são imensos. É uma coisa que a gente não tem aqui, né? Quando a gente tem uma pracinha, a gente fica contente, mas lá são alqueires, coisas que você passa de carro, você anda 10 minutos, você tem um parque no meio da cidade. E eu estava passando esse parque e falei: nossa, tem alguma coisa estranha nesse parque aqui. Eu vi que eles começaram a fechar com grades, grades de fora a fora, onde corria, porque assim, dentro do parque você tem lugares, estrada, passa para carro. Eu falei: nossa, tem alguma coisa estranha aqui. Eu comecei a olhar, vi muita gente rodeando, tinha muita gente. Eu falei: nossa, vai ter uma corrida aqui. Estou achando mesmo. Eu até então não tinha informação nenhuma, eu não tinha visto na cidade um movimento de corrida. E eu passando ali, eu escutei uma brasileira conversando, e eu falava: como é que você está isso aqui? Eu falei: o que vai acontecer? Ela falou: não, vai ter a maratona de Londres. Eu falei: puxa vida. Maratona de Londres é uma das 10 maiores maratonas do mundo de importância. E são 42 quilômetros uma maratona. Então você começa a ver aquelas pessoas, você vê geralmente pessoas que estão preparadas, estão mais magras, né? Você vê todo mundo com roupa esportiva, que estava lá pegando os números que vão colocar. E aqui eu falei: puxa, que oportunidade. E no outro dia eu tinha programado ir na Oxford, na universidade. Aí eu falei: puxa, vou ter que escolher, assistir a maratona ou ir para a universidade. Eu queria conhecer. Eu falei: a maratona eu estaria aqui, Oxford, se Deus preparar, eu vou no outro dia. Eu falei: vou assistir essa maratona. E já de manhã, 9 horas da manhã, peguei um dia passar a maratona. Eu fiquei: não, qual que é o melhor lugar? Vai, não, aqui
aqui beirando o rio, já tinha passado, depois vai ser um lugar bacana, que eu conseguia ver uma avenida inteira. E eu cheguei lá, era cedo, ainda demorou algum tempo para ver, mas aí você já via carro de polícia passando, moto, tipo de coisa. E a maratona começou em algum momento que eu não sabia, que eu só estava numa parte do percurso. E a hora que eu vi, começou a chegar os líderes, os elites. Aí passou aquele campeão mundial. Aqui o pessoal corre mais que moto. Se tiver moto, você perde eles lá. Eles passam com uma velocidade, ali os 6, 7 primeiros, e depois começou a chegar o povo. São 42 mil pessoas participando do maratona. Você imagina a quantidade de gente que tem uma maratona. E aqui no passado, eu fui para lá, voltava, tinha gente passando, embaçado, não sei o que, daqui a pouco passa mulher, passa homem, gente comemorando, assim. É uma corrida para se chegar no final. Todos ali treinados, fizeram coisas para chegar no final. E a Bíblia está falando que também nós temos que correr para chegar no final, para chegar e encontrar Jesus. E para isso nós temos que nos preparar. Nós temos que preparar. E essa palavra de Hebreus 12, ela é depois da palavra de Hebreus 11. Hebreus 11, ele trata, que todos conhecem, os heróis da fé. São pessoas que a Bíblia diz que suportaram dores, infortúnios, muitas coisas, mas eles chegaram. E chegaram no ponto que eles são reconhecidos como heróis da fé. Apesar do Hebreus dizer que a nossa carreira tem que ser, nós temos que olhar para Jesus, mas a gente tem que pegar essas pessoas, porque a própria irmã Carmen falou, nós vivemos pela fé. Nós precisamos de fé para acreditar que as coisas vão acontecer. Às vezes eu viajei por esses dias, eu até botei um pastor da igreja que ele estava em Miami, e ele falou uma coisa, e é isso aí, ele falou, não devemos olhar o que está rodeando. Nós temos que olhar para frente. É a fé, é o fundamento das coisas que não existem, né? Que a gente acredita que vai acontecer. E essas pessoas, esses justos, viveram pela fé. E nós vamos pegar aqui alguns exemplos. O exemplo de Abraão, até parafraseando o pastor Moisés, que ele falou de Abraão, eu achei muito interessante. Aquela época de Abraão não tinha Bíblia, não tinha nada, e Deus procurou Abraão e falou para ele 4 coisas, né, irmãos? Ele falou: primeiro, o seguinte, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que você não conhece. Você imagina uma pessoa está lá com a família tudo certo, não, sai e vai para outro lugar. E depois ele fala mais uma vez: olhe para as estrelas do céu, você pode contar, assim será a tua descendência. Falou também: olha a areia do mar, você pode contar. E a descendência de Abraão veio Jesus depois, veio nós. Olha só, a palavra de Deus já sabia lá atrás o que iria acontecer. E mesmo assim, Abraão, ele recebeu essas palavras, Deus ficou maravilhoso, ficou crendo com fé. Aí chega uma hora que Deus fala: não, Abraão, entregue seu único filho. É isso? Eu quero seu filho. E Abraão fez o que ele pediu, mas na hora H, Deus deu o livramento, porque Abraão teve fé, ele foi até o final. Nós podemos pegar outro exemplo: Noé, que vivia, que a Bíblia diz que o mundo estava transviado, estava louco, o pecado. Deus procura e fala: construa uma arca. Noé
Deus mandou, começou a construir. E essa arca, diz a palavra, que demorou mais de 100 anos para ser construída. E durante 100 anos, eu creio que os vizinhos passaram e falaram: esse cara é louco. Esse cara está fazendo o quê? Fazendo uma arca aqui no meio de coisa. E às vezes, muitas vezes, é nós assim. Quando a gente começa a servir, quando eu comecei a servir Jesus, eu vivi uma vida, né, bom, doidão para lá e para cá, não sei o quê. Aí você começa a ser diferente. Aí as pessoas, muitos me apontaram e falaram: poxa, mas, né? Eu apenas continuei fazendo, louvando, agradecendo. E hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida. A irmã Carmen mesmo falou. Quem conheceu, né, Paulinho? Uma grande mudança, né? E não é pela fé. Ele foi o único, ele e a família dele foram as únicas pessoas que foram salvas da inundação. Porque Deus, ele sabe a vida de cada um e ele manda buscar aqueles que servem eles de coração e em espírito. Nós podemos pegar também mais um exemplo. Jó, talvez um dos exemplos mais dramáticos da Bíblia. Tinha posses, tinha filhos, uma vida. E o diabo foi tentado. Tem aquele servo Jó. Deus permitiu que ele tocasse em Jó. E nós vemos que Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todas as suas posses. Até a mulher dele pediu: amaldiçoa o seu Deus. Em nenhum momento Jó, em momentos de angústias, ele desistiu. Ele sofreu, não pecou, não desistiu da fé verdadeira em Jesus. Mesmo parecendo que estava tudo perdido. E a Bíblia fez tudo novo na vida de Jó. Mas Jesus, além de nos motivar pela fé, ele foi o único que foi até o fim e venceu. Os exemplos dos heróis da fé são motivadores, muito motivadores. Mas em algum momento ele também teve suas falhas, como nós temos nossas falhas. Eles falharam em algum momento, mas Jesus não falhou. E é para esse que nós temos que olhar. Existem algumas lições em Hebreus que a gente pode tirar. Deus nos chama para correr com persistência a corrida no qual Ele nos propõe. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, que foi o maior apóstolo da Bíblia, depois de Jesus. É considerado, escreveu vários livros da Bíblia, os Romanos. E, assim, se for contar a história de Paulo, não tem na Bíblia. E Paulo compara só com o serviço cristão a uma corrida. Ele diz aqui em Atos: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério recebido do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça. Em Gálatas 2 diz: e subi por uma revelação, e expus o Evangelho, que pregam entre os gentios, e particularmente aos que estavam em cima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse morrido em vão. E há talvez uma das mais conhecidas frases de Paulo, que diz em Timóteo 4: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele foi até o fim, passou o que tinha que passar, foi preso, chicoteado. Paulo ensina na prisão uma vida de levar o Evangelho, mas no final, mesmo ele sendo morto, guardei a minha fé. Ou seja, chegou até o final e não deixou a peteca cair. Vamos ver a palavra. Passou por o que tinha que passar, mas. E a metáfora da corrida nos ajuda a entender. Porque nós cristãos precisamos. Nós precisamos de perseverança. Porque uma corrida, nós precisamos requer resistência por um longo período.
eu cheguei, eu paguei um preço muito alto, financeiro aqui, muito dificultado, oficial de justiça, gente do céu, mas isso faz parte do processo. Eu tinha que passar aquilo lá. Faz parte do processo que a gente vai ficando melhor. É que nem uma borboleta, né? Para ela passar pelo casulo, às vezes você fica lá sozinho. Você está sendo, de tudo quanto é lado, está sendo coisa. Mas no final, sai uma linda borboleta. Nós temos que crer. Se nós pegarmos Jesus, as qualificações de Jesus, ele foi o pioneiro. Ele foi o primeiro que terminou o percurso. E terminou o percurso como um vencedor. Eu sempre uso, quando eu vejo essas coisas aqui, na minha vida, até na palestra que eu dei aqui, no workshop que eu fiz aqui, que diz o seguinte: se alguém fez, se alguém pode, eu também posso. Isso aí é provável. Falando em corrida, tem eu não sei o nome dele, que todo mundo corria a maratona, eu não sei se é maratona ou 20 quilômetros, vamos dizer, em 1 hora. Ninguém conseguia, sempre 1h05, 1h07, 1h03. E o pessoal falou: é impossível correr esses 20 quilômetros em menos de 1 hora. E ele falou: não, ele começou a treinar e correu a maratona, os 20 quilômetros, em 59 minutos. Coisa que todo mundo falava que era impossível. Isso aí, esse recorde, fazia mais de 100 anos, desde a época de Atenas, que o pessoal corria, ninguém conseguia, todo mundo falava que era impossível. Mas a partir do momento que ele conseguiu correr em 59, que saiu a notícia, depois de 6 meses, mais de 100 pessoas têm conseguido. Demoraram 100 anos, não conseguiram. Depois que descobriram que ele era possível, não, é possível. Aí a pessoa vai lá e consegue. Então, se Jesus conseguiu, se os heróis da fé conseguiram, nós também podemos conseguir. A gente tem que suportar as provações, porque a alegria futura nos leva à formosura, alegria, paz. E para conhecer Jesus, nós temos que considerar algumas verdades. Primeiro, perseverança. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu tenho muitos amigos corredores, maratonistas. Inclusive o meu treinador, depois ele é maratonista, já correu maratona vai correr de Boston. Ele quer fazer todas as 5 maiores maratonas. E eu vejo a preparação dele. Eu também sou esportista. Treina quase todo dia. Segue uma dieta. Eu falei para ele esse dia, eu falei: poxa, esse tempo aí estava calor. Eu tenho vontade de pular, mas eu fui. Eu falei: mas depois veio, no dia seguinte veio frio. Ele falou: tem um pessoal do grupo dele que estava assim, mandava lá, ele é treinador de várias pessoas, né? Aí começou o calor, o pessoal: pelo amor de Deus, calor, não está dando, muito calor, não vamos treinar hoje, não sei o quê. Aí foi lá. Aí no dia seguinte estava com frio. Aí ele botou no grupo e falou: agora está frio, vai ter alguma desculpa não, porque vocês estavam calor, agora está um pouquinho mais frio, vocês podem ir. Então é o seguinte, são muita desculpa. Hoje não dá, hoje está tarde, choveu, domingo, gostaria de ir para o culto, mas, né? A gente vai dando desculpa. E ele se prepara, eu vejo ele se preparando. Eu fiz uma corrida de bicicleta agora, 2 semanas, 3 semanas, 103 quilômetros, por lá em Campos Jordão, subida lá, passarinho, a gente descia de bicicleta.
bicicleta, de capacete, né? Então, e eu fui indo, com meu coisa. Chegou no final, tinha uma subida de 18 quilômetros. 18 quilômetros subida de serra. Aí você vai, sobe 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Você tem vontade. Às vezes fala, o que eu estou fazendo aqui? Você tem vontade de desistir. Você se questiona, fala, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Aí você vai. Aí fala, você não quer perguntar, mas você fala, será que falta muito, não sei o quê? Aí eu passei aqui e perguntei para uma coisa, você sabe se falta muito? Ele falou, falta 2. Eu falei, 2 quilômetros? Aí o outro falou, não quero estragar muito não, mas falta 4. Que está na bicicleta, né? E, gente, parece que aqueles 4 minutos não tem fim. Aí você chega no topo, assim, depois tem até uma coisa chamada o rei da montanha. Quem sobe mais rápido ganha lá o rei da montanha. E eu não queria ganhar o rei da montanha, nem era isso. Mas a hora que eu passei lá, eu senti tanto prazer de ter terminado, de ter subido. E agora faltava pouco, era mais 7 quilômetros de reta, então foi tranquilo. E assim, a nossa vida com Jesus, nós temos que perseverar. Nada pode nos tirar o foco. Eu já usei isso aqui, que eu vou encerrar o culto hoje aqui, mas eu vou falar de novo. Imagine você está correndo, talvez você está iniciando a sua fase de corridas para Jesus, você está querendo dar o seu primeiro passo, você já deu o seu primeiro passo, e você vai se preparando. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir, tem momentos que você vai falar, poxa, será que é isso? Mas você continua. Você vai continuando. Vai passar os 3 quilômetros. Só que essa maratona não é uma maratona, é uma ultramaratona. Porque é durante uma vida. Talvez seja a maior vitória da sua vida. Vai ser a maior vitória da sua vida. E você vai ter subidas, vai ter desgosto, vai ter traições, vai passar por momentos difíceis, mas você vai continuar correndo. Aí vai chegar no ponto que você já subiu aquela subida que eu falei para vocês, e você vai entrar num estádio. E a hora que você entrar nesse estádio, esse estádio vai estar cheio de gente, lotado de gente. E você entra, você está chegando no seu final, nessa corrida. Você olha nesse estádio, esse estádio está cheio. E você olha, e ninguém está te aplaudindo nesse estádio. Ninguém está te aplaudindo. Mas você começa a olhar ali no estádio, você começa a olhar para pessoas, e você começa a reconhecer pessoas. Aí você olha, você vê Abraão, que conseguiu. Você vê Noé, que conseguiu. Você vê Isaac, vê Abraão, Sansão, Davi e muitos outros que chegaram no final. Eles estão ali apenas para ser testemunhas que nós podemos conseguir. Se eles conseguiram, nós também podemos. Nós também podemos conseguir. Mas o nosso maior incentivo, e para quem a gente vai olhar, quem a gente vai encontrar lá, é Jesus. Nosso grande líder e autor e consumador da nossa fé. Foi o único que enfrentou a cruz e venceu. E ele diz que ele voltou, ressuscitou no terceiro dia, e ele diz que nós também podemos vencer. Nós também podemos conseguir, somente se nós olharmos para Ele. Olhamos para Jesus e crer. Tenham fé, porque o caminho é longo, o caminho é tortuoso, mas a glória que
faço hoje é para Deus. Essa igreja, o Rume, a gente, através dessa empresa, a gente faz muita coisa para a obra de Deus. É isso que importa. É isso que importa. Então vamos correr a nossa maratona. Vamos acreditar que nós podemos chegar lá. Amém? Glória a Deus. Ó Senhor, te louvarei, pois no fogo é tua vida, eu não me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é a doce dor de um pé.
É cadeira, não preciso buscar, né, Renato? Eu tive força aí, né? Obrigado a cada um, Deus abençoe. E outubro vai ser melhor que setembro, vai ser o melhor mês do ano, hein, gente? Vamos lá. Então, bom trabalho a todos aí.